crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar um tempinho aí para vocês separarem o material, lembrem dos nossos combinados, de higienizar as mãos e organizar o ambiente de trabalho, né? O ambiente de estudo de vocês. Tudo certinho aí, crianças? Tudo pronto? Então vamos revisar o que nós vimos na aula passada. Então acompanhem lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as atividades produtivas e os caminhos da produção. Nós vimos, né, que existem diferentes tipos de papel, né, e também assistimos o vídeo da Kika, de onde vem o papel, que aprendemos, né, desde a matéria-prima até o produto final. Nós vimos alguns slides, né, explicando o que a Kika passou no vídeo, né, do processo aí que o papel passa, e a gente viu aqui que a gente precisa de uma matéria-prima para chegar ao produto final. E no caso do papel, a matéria-prima é a madeira. Também vimos o conceito de matéria-prima, né? É um material extraído da natureza por meio de extrativismo, da agricultura ou da pecuária, para ser utilizado na fabricação de produtos e mercadorias. Nós fizemos também algumas atividades, pensando qual é a matéria-prima para fazer, né, o produto para chegar, né, a gente tendo uma matéria-prima, qual é o produto que nós chegamos, o produto final. Que no caso aqui é o tomate, a matéria-prima, e o produto final é a massa de tomate. Estão lembrados de tudo isso, crianças? Nós também vimos que existe um esquema, né, que percorre aí o produto para chegar até a gente, né, que o produto precisa fazer para chegar a gente, e que tem várias maneiras, que ele pode sair, né, dependendo do produto de uma propriedade rural e vir direto para o consumidor, ou passar por um processo de fabricação até chegar no supermercado e ir para o consumidor. E nós também fizemos uma atividade que vocês tinham que escolher, né, 2 produtos e preencher esse quadro. Vocês estão lembrados? Por último, a professora Freia conversou com vocês sobre que todo o processo produtivo pode impactar no ambiente, né? Pode impactar na água, no solo, no ar e até mesmo na nossa vida. E assim a gente saber que nós precisamos ter um consumo consciente, né? Vocês estão lembrados de tudo isso, crianças? Hoje nós vamos conversar sobre os transportes, características e sua importância para a circulação de pessoas e mercadorias. Então, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data, o número da nossa aula e o nosso tema.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos dar continuidade à nossa aula? Então olhem lá. Se pensarmos nos lugares distantes que visitamos ou frequentamos, vamos notar que para chegar até eles quase sempre usamos um meio de transporte, né? Então nós temos ali algumas imagens que a professora Fran trouxe para vocês, né? De alguns meios de transporte. Então, será que a gente vai de bicicleta? Ou a gente utiliza o carro? Quem utiliza o trem? E será que a gente vai de barco? Ou avião? E ônibus? A professora Fran, né, costuma se locomover. Se o lugar for perto, eu vou a pé ou de bicicleta. Dificilmente eu utilizo bicicleta porque eu não gosto muito de me exercitar utilizando a bicicleta. Se for um lugar longe, eu vou de carro ou de ônibus, né? Posso fazer aí algumas viagens, né, de avião, mas isso não é de costume meu, né? E aí, qual é o meio de transporte que vocês utilizam, crianças? Então, vamos continuar a nossa aula? Olhem lá. O território brasileiro é muito extenso, o que torna os meios de transporte ainda mais importantes para os deslocamentos. Quanto maior o território, maior o desafio para a circulação de pessoas e mercadorias. Vejam que a imagem que a professora Fran trouxe, né? A imagem de uma BR. E que além de seu território, o Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens. Em muitas delas há rios, morros e outros elementos que dificultam o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Crianças, agora eu vou passar algumas situações para vocês e eu quero que vocês analisem e pensem junto comigo. Então vejam a primeira situação. Marcelo quer viajar para o Canadá. Qual é o meio de transporte que ele vai usar? Então vejam que do ladinho do Marcelo, a professora Fran colocou o mapa, né? Ele tá pequenininho, mas eu já vou ampliar ele para vocês verem. Tentem localizar o Brasil, porque o Marcelo mora no Brasil e ele quer chegar no Canadá. Então vamos ampliar o mapa. Localizaram o Brasil? O Brasil está na cor verde. E o Canadá está na cor de rosa, isso mesmo, na cor rosa, né? E ele quer sair do Brasil e chegar no Canadá. Nós vimos que ali no mapa ele parece próximo, mas nós sabemos que o mapa possui uma escala e mesmo aparecendo, né, dando essa impressão de ser próximo, não é, ele é muito longe. Os dois países pertencem ao continente americano, né? E qual é o caminho que ele tem que seguir? Então, olha o caminho que o Marcelo vai fazer. Vai sair do Brasil até o Canadá. Qual meio de transporte será que ele vai utilizar, crianças? Quem disse, né, que ele vai utilizar o avião, acertou, né? Para ele fazer essa viagem, ele precisa ir de avião. Outra situação para vocês analisarem. Bernardo mora em Belém, município que pertence ao estado do Pará. Para ir à escola, ele não utiliza carro, nem moto e também não pode ir a pé. Qual é o meio de transporte utilizado por Bernardo? Vejam, crianças, que ao lado do Bernardo, da imagem, né, que a professora Fran colocou para representar o Bernardo, existe uma imagem de satélite, né, do lugar onde o Bernardo mora. Vejam o trajeto que ele faz, né, para ir da sua casa até a escola. E qual será que é o meio de transporte que o Bernardo utiliza, crianças? Vamos ver se vocês acertaram. Então, se vocês disseram barco, vocês estão de parabéns. E o trajeto, né, o que ele precisa, ele utiliza o rio Guamá, que é um curso de água localizado no nordeste do estado do Pará. Sua bacia hidrográfica banha uma área de 87.389,54 quilômetros quadrados. Crianças, vejam uma reportagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? Falando sobre as crianças que utilizam esse tipo de transporte para ir para suas escolas. Então, a reportagem é: barcos são o principal meio para as crianças ribeirinhas chegarem às escolas em Belém.
conhecendo um pouco mais sobre a imagem, né, e sobre a reportagem, vejam lá o que a professora Fran trouxe. Para quem mora do outro lado do rio Guamá, os furos são como ruas do continente nas quais todos os dias mais de 140 alunos da Escola Municipal de Educação de Campo Milton Montes, localizado no furo São Benedito, da região das Ilhas do Sul, precisam navegar para chegar à unidade e estudar, para conquistar o futuro, a profissão dos sonhos. Vejam a imagem, né, das crianças se preparando e chegando até a escola. E olhem a imagem de satélite que a professora Fran trouxe para vocês. Então, eu vou destacar aqui em vermelho, são os furos existentes no local, né? E de amarelo, a localização das escolas. E de preto aqui, o trajeto, né, que os estudantes fazem para chegar à sua escola, né? E aí, crianças, olhem esse depoimento. Na região de Ribeirinha, o transporte escolar é fundamental para que esse aluno chegue e permaneça na escola. Para alguns alunos, seria inviável estudar sem este transporte. Digo que há uma política pública essencial para garantir o direito à educação para essas crianças, afirma o diretor da escola, Milton Montes, Tiago Oliveira. E aí, crianças, agora mais uma situação para a gente refletir e pensar. Olha lá, Mariana decidiu descer a Serra do Mar de uma maneira diferente. Ela não foi de carro, nem de ônibus, usou um meio de transporte onde se locomove devagar. Qual meio de transporte Mariana usou? E agora, crianças, quem já passeou aí na Serra do Mar? Do que será que vocês foram? Olha lá, a Mariana utilizou o trem. Muito bem se vocês disseram trem. E continuando a nossa aula, prestem atenção nesse slide. Os meios de transporte ligam diferentes partes do território de um país, por mais distante que estejam uma das outras. Para isso são necessárias estruturas viárias, como rodovias, ferrovias e hidrovias. Então, crianças, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Relacione os meios de transporte à estrutura viária correspondente. Então, os carros e os caminhões. Qual é a estrutura viária? E barcos e canoas. Qual é a estrutura viária? E o trem, qual é a estrutura viária, né, que corresponde ali ao trem? Então, vocês vão copiar e responder essa questão e a gente já volta confirmando aí a resposta de vocês, conferindo a resposta de vocês.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos conferir? Olha lá que a professora Fran trouxe, né? Então, os carros e caminhões, né? Nós vamos ter a rodovia, barcos e canoas, a hidrovia e trem ferrovia. Foi isso que você colocou como sua resposta? Se não foi isso, não tem problema. Vocês não precisam ficar preocupados. A professora Freira vai deixar um tempinho essa tela para vocês corrigirem a resposta de vocês. Tudo certinho aí, crianças? Então, nós temos 4 tipos, né, de meios de transporte, 4 principais meios de transporte. São eles o ferroviário, o aquático, aéreo e também o rodoviário. Hoje nós vamos conversar sobre 2, né? Vamos começar pelo rodoviário. Vamos conhecer um pouquinho? Então, olhem lá. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Inclui carros, ônibus, motocicletas e caminhões. A malha rodoviária brasileira conta com uma rede de 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias nacionais. A quarta maior do mundo, por onde passam 62% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. Crianças, vejam um mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Esse é um mapa de 1980, né? E vejam que todas aquelas linhas vermelhas, elas representam, né, rodovias federais. Observem ali na região norte, né, a quantidade de rodovias federais que a gente tem. E agora, observem um pouquinho aqui da região sul, sudeste e um pedacinho do centro-oeste, a quantidade de rodovias que a gente tem. E aí, crianças, vocês acham que hoje mudou isso? Será que a gente continuou com as mesmas quantidades de rodovia ou será que aumentou? Vamos dar uma olhadinha no próximo mapa? Então, olhem o mapa atual, né? Vamos localizar ali a região norte. Vejam a quantidade de rodovias, né? No mapa anterior, a gente aparecia aí um pedacinho, né? Uma outra bem pequenininha. E olha agora a quantidade. E aqui da região sul e sudeste e um pedacinho da centro-oeste. Vejam como aumentou, né, crianças? E aí a gente vai para a atividade 2. Vejam do que se trata. A expansão da rede rodoviária brasileira foi muito significativa para o transporte. Então, vocês vão
observar os mapas, né, novamente, e escrever o que é possível concluir sobre a evolução da rede rodoviária federal. Então, eu vou deixar essa tela para vocês fazerem a anotação, depois eu deixo o tempinho a tela dos mapas para vocês conseguirem responder essa questão.
Tudo certo aí, crianças? Então, se vocês marcaram, né, que teve um aumento de rodovias, principalmente no nosso estado, vocês estão certos, né? Vocês estão de parabéns. Então, continuando a nossa aula, observem o slide. O estado do Paraná possui 118.625 quilômetros de rodovias, distribuídas da seguinte forma: rodovias federais, 3.968 quilômetros, rodovias estaduais, 11.931 quilômetros, rodovias municipais, 102.726 quilômetros. Vejam essa informação no mapa, né? Não se preocupem que nós já vamos ampliar ele, né? Para a gente entender, mas antes de ampliar, eu quero que vocês observem aqui a legenda desse mapa. Então, vejam ali as convenções, né? Vejam o que cada um significa, vejam que a gente tem alguns símbolos, né? Que representam algumas informações. Estão conseguindo localizar tudo isso? E agora, observe o mapa ampliado, né? A professora Fran deu um zoom. Vejam que a gente tem aqui ali uma imagem, um símbolo de avião, é onde a gente encontra um aeroporto, né? Na segunda imagem que a professora Fran circulou, é um símbolo de uma âncora, né, que significa um porto. E agora a BR-277, né, um símbolo representando a BR-277. Vocês localizaram os três símbolos? Então, tudo certo, crianças. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o transporte ferroviário. Então, o transporte ferroviário. O primeiro veículo a se mover sobre trilhos foi o bonde. Na sequência, surgiram os trens, que durante o século XX caíram em desuso e foram substituídos principalmente por ônibus. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? Dos bondes da cidade de Porto Alegre. Aqui é uma imagem da Avenida Otávio Rocha, na década de 1960. E a próxima imagem, né? A gente já tem a imagem de um metrô na cidade de São Paulo. E qual é a finalidade, né, disso, crianças? Vejam lá. Hoje, a rede ferroviária brasileira tem basicamente a mesma função que tinham as primeiras ferrovias do Brasil, que é o transporte de produtos agrícolas e minerais em direção aos portos, locais onde as cargas são exportadas. E aí, crianças, a imagem, né, de um trem para vocês. Agora, crianças, vejam um mapa, né, das ferrovias, né, brasileiras. Aqui a gente só tem as ferrovias brasileiras. Tudo certinho aí? E vejam a informação que a professora Fran trouxe para vocês. A malha ferroviária do estado do Paraná é composta por 2.400 quilômetros de ferrovias, assim distribuídas. 2.039 quilômetros de ferrovias pelo governo federal, a Rumo Logística, né, América Latina Logística, até 2015, e 245,5 quilômetros de concessionados ao governo do estado do Paraná, cuja administração e operação é executada pela empresa ferroviária estatal Estrada de Ferro Paraná Oeste, Ferroeste. Vejam o mapa, né, que a professora Fran trouxe da malha ferroviária só no estado do Paraná. Vejam que a professora Fran destacou ali a Rumo, né, na cor verde,
que é o que está representado no mapa, né? A professora Fran circulou na cor vermelha, mas no mapa é a linha na cor verde, né? E agora nós vamos para a nossa terceira atividade, crianças. Vejam do que se trata. Atividade 3. Cite 3 cidades por onde passam as ferrovias do estado do Paraná. Então, vou deixar essa tela aí para vocês copiarem, responderem, e aí a gente já volta fazendo a conferência.
Tudo certinho aí, crianças? Então vejam o próximo slide, né, que a professora Fran trouxe. Eu circulei, né, algumas cidades. Então, Marques dos Reis, Maringá, Harmonia, Joaquim Murtinho, Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá, Guarapuava e Cascavel. Se você marcou aí algumas dessas 3 cidades, você está de parabéns, tá, crianças? E aí a professora Fran está finalizando a nossa aula, né? A nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, olhem lá. Hoje nós aprendemos, né, sobre as características do meio de transporte e sua importância para a circulação de pessoas e mercadorias. Então, agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.